Meu nome é Fabiana, e eu tô começando mais essa live aqui. Só um minuto que agora eu realmente esqueci de tranquilo. Tava esquecendo. Guardando, para não dar muita diferença entre um horário e outro, tá? Eu gosto de deixar guardada também, né? Perder em um lugar, encontro no outro, eu geralmente passo uma confusãozinha danada. Tô conectando. Ah, tá, agora foi. Queria acessar algum canal, Twitch, YouTube, é, o papo sem um tema específico, não. Vou tocar em alguns pontos positivos que eu acho que vão ser fundamentais para esse ano, em relação às mudanças que estão por vir, ok? Mudanças essas, né? Vamos ver se só me sumir aqui, sumir no Substack. Eu não sei se está aparecendo ou se. Agora eu apareci. Tá. É, Então, não trouxe nenhum tema em específico, por conta de que achei que ia ser legal falar de alguns pontos positivos e negativos e, sobre esse ano, que eu acho que esse ano, em relação o que que eu tô, trazendo aqui nesse canal, que eu tenho incentivado as pessoas a fazerem, trazerem o nosso ponto de vista para cá para dentro, para o debate público, tá, para a gente, construir dentro deste ambiente, tá? Que está fora das mídias corporativas, eh, através dessas mídias alternativas, tá? Eu já fiz esse convite a vocês para que nós consigamos agregar maior conteúdo antifascista, tá? Progressista, entre outros, mas todos com dentro do panorama, não só da esquerda, mas do pensamento necessariamente exclusividade da esquerda, ainda que a esquerda sempre manifeste preferencialmente, tá? Mas a tal da centro-direita, que caminha um pouco alinhada ao nosso pensamento, ela pode vir também, hora ou outra, ela também acaba por compartilhar isso conosco, tá? Do contrário, eu acredito que o presidente Lula estaria completamente engessado, tá? Então, existe sim uma parte da direita que também é progressista, tá. Eu vou dar um exemplo aqui, quem eu acho da direita que não se diz exatamente de direita, mas pessoas que eram da direita e que têm um pensamento progressista. O vice-presidente Geraldo Alckmin, a Simone Tebet, tá, entre outros, quem? O Haddad, o Fernando Haddad também, não é direita, o Fernando Haddad não é tão direita assim quanto a Simone Tebet e o vice-presidente Geraldo Alckmin, mas acho que, trazendo esse tipo de conteúdo aqui, tá, inclusive esses exemplos para clarificar as ideias, eu acho que é legal, tá. E é essa a intenção do canal, tá, trazer isso para próximo, mais próximo possível, aqueles que não têm tempo de ficar, estudando a fundo agora para se preparar para as eleições, para fazer ou para as eleições ou para as escolhas na vida, né, e não onde elas não possam, para que elas não sejam capturadas, tá, por esses golpistas canalhas que já tomaram 80% do nosso Congresso, 80% do Senado e, nesse ano de eleições, provavelmente que tentarão vir para, tomar todas as cadeiras do Senado, 100%, tá, e concorrer na presidência da república, tá, com o presidente Lula. Eu só queria deixar uma coisa aqui para começar a live, que é o seguinte: esse ano nós votaremos para presidente, deputado e senador, tá. Gente, olha só, a extrema direita que está no Congresso, tá, não parece, assim,
se você for começar a pesquisar agora, você vai conseguir entender. Essa extrema direita, ela é a extrema direita que é extremamente misógina, racista, anti-medidas, anti-políticas públicas, são as pessoas que não estão deixando, que, por exemplo, que até ontem eram contra a redução de impostos para quem, ganhasse menos de R$ 5.000. Mas ontem mesmo já foi, conseguido não apenas pela frente ampla do governo, que está junto com o presidente Lula, que aqueles que ganham até R$ 5.000 não pagarão mais impostos, ok? Zero imposto, tá? Isso vai significar quase um salário a mais, gente, por ano, tá? No orçamento de cada dessas pessoas, tá? E quem ganha até acho que 7.000 e poucos reais, vai ter uma redução também bastante significativa. Tá, então vai ter um retorno, bem simbólico não, é um retorno bem, útil, né, e providencial num momento como esse. E por que que eu estou falando isso? Eu acho que 2026 vai ser um marco, do início, de uma mudança, no sentido positivo, na direção de uma justiça social através, não apenas da justiça tributária, tá, mas através de medidas que outros governos sequer cogitaram em implementar no nosso país. Um exemplo desses é a escala 6 por 1, tá? Que agora é a nossa um dos objetivos da direita, da direita não, um dos objetivos da esquerda é nós, trocarmos a escala 6 por 1 pela escala 4 por 3, tá. Porque a escala 6 por 1 ela já se provou pela história da humanidade que ela é incompatível com o corpo humano, né, principalmente, tá. Ainda que, falte muita coisa, pelo menos o primeiro passo está sendo dado, tá, em rumo a uma vida melhor. Porque como eu já tinha falado aqui antes, nós saímos pela segunda vez do mapa da fome. O presidente Lula nos retirou pela segunda vez do mapa da fome. Ou seja, a extrema direita foi aquela que colocou a gente de novo no mapa da fome, tá, no governo anterior. Então, são essas pessoas que ocupam agora 80% do Senado, tá. E se nós, permitirmos, elas vão se manter nesses lugares e vão tomar todos os outros. Essas pessoas são as mesmas que estão querendo passar com a PL da devastação. Eu não sei se vocês sabem o que é a PL da devastação, mas é uma PL, é um projeto de lei que visa, facilitar o autolicenciamento das empresas, o autolicenciamento ambiental das empresas. O que que é isso? Isso significa que, ao invés por exemplo, de uma empresa, seja ela qual for, tá, pode ser o que for, tá, qualquer coisa, não necessariamente uma empresa, um estabelecimento, alguma coisa assim, tá, que é privado ou não, ele não vai precisar mais de autorização nem do IBAMA, nem do ICMBio para funcionar, tá. Não vai ter fiscalização, não vai ter nada, ela será capaz só de preencher um formulário e dizer que está licenciada ambientalmente, tá. Ou seja, como é que você vai saber o que está acontecendo lá dentro, se você não tem mais órgãos de fiscalização para fazer esse controle, para fazer a seleção, para ir lá olhar se, por exemplo, uma estação de tratamento de água, tá, que foi privatizada pelo Tarcísio, lá em São Paulo, tá, como exemplo, a Sabesp, tá. Vamos falar da Sabesp. A Sabesp, ela foi privatizada, lembra, do governador batendo martelo, naquele gesto, bastante histérico e ridículo? Então, após a privatização, a água subiu de preço, não sei quantos por cento, acho que chegou a 400%, não sei. A água estava saindo escura das torneiras, tem faltado água à beça, ou seja, imagina essa empresa agora que tem todos os órgãos de fiscalização em cima, tá, por conta até mesmo da privatização, agora elas vão ter a possibilidade de se autolicenciarem, tá. Então, esse processo todo vai ser boicotado, né, digamos assim, pelo autolicenciamento, tá, que vai facilitar, a implementação de diversas empresas que não estão conseguindo sequer alvará de licença por conta de não cumprirem com as normas do ICMBio, do IBAMA,
e por aí vai, né, com, tem mil e umas, eh 1001 critérios que podem ser avaliados dependendo do que se trate o estabelecimento, ok? Então, essas pessoas são as que estão fazendo isso, tá? Lembrando vocês que o Senado que está aí, apesar de não ser um Senado, ainda termos uma parte dele progressista, 20% é da esquerda mais ou menos, tá? 20% que são, olha só, como é que o presidente Lula conseguiu não conseguiu ter uma inflação abaixo do que o Banco Central esperava, tá, de uma maneira, surpreendente. Por quê? Porque essas pessoas e os diretores do Banco Central, eles têm esse mesmo segmento de pensamento, tá. São extremamente conservadores e agem na defensiva, tá. Então eles concordam, por exemplo, com o estilo trumpista de gerir a economia, tá. Não que eles concordem com uma interferência do Banco Central, né, claro que não, a interferência agora está sendo ao contrário, a interferência está sendo do Banco Central para o governo, tá. E não é a economia que tem que dar as diretrizes, do governo, tá. Nós não podemos ser escravos de um banco central, que acabou de receber autonomia para agir de forma independente. Então, a autonomia para agir de forma independente é exatamente não se meter no âmbito da política, tá? É ele caminhar junto com a política para o bem-estar da população. E não é o que acontece agora, tá? Não é o que acontece agora, porque o Banco Central, através da taxa Selic, que é a taxa básica de juros, que eu vivo falando aqui para vocês, é é manteve a taxa de juros para esse ano de 15%. Esse valor é extremamente absurdo para uma economia em desenvolvimento como a nossa, uma economia que não e tem inflação de oferta e nem de demanda ainda muita não. Temos inflação de demanda, mas não mas a inflação de demanda também não implica os juros altos, tá. Não seria contida por conta dos juros altos, pelo contrário, se você tem inflação de demanda, significa que as pessoas não estão conseguindo comprar as coisas, tá. Então, se as pessoas não estão conseguindo comprar as coisas e você aumenta os juros, como que elas vão conseguir comprar alguma coisa? Tá? Então, isso aumenta ainda a inflação de demanda, tá? Esses juros altos. Aí não facilita a oferta, porque os produtos saem mais caros, tá, do que seriam normalmente, tem um valor aí acrescentado em quase 15%, que é, a alíquota baseada na taxa de juros. Então, esses valores dos produtos que nós compramos são que saem 15% mais caros para nós, tá. Isso significa que o nosso salário, vale 15% a menos, obviamente, tá, diretamente. E, se nós temos bastante oferta, tá, oferta em abundância, porque estamos em crescimento, tá, e somos um país, de extensão continental, tá, e produzimos de tudo, e temos, recursos naturais para produzirmos ainda mais, é só ter um investimento na indústria, investimento esse que não é aumentado, porque a taxa de juros Selic, ela abocanha, 750 bilhões do orçamento público anual, tá. Isso significa que 750 bilhões em dívidas são jogados para cima de nós todo ano através desses 15%. Cada percentual desse, cada ponto percentual equivale a 55 bilhões de reais, tá. Então, esse Congresso e esse Banco Central que estão aí, que estão mantendo exatamente essas taxas de juros abusivas para que esse ano das eleições nós tenhamos uma percepção errada da realidade, tá? A percepção de que os preços não estão sendo reduzidos, os alimentos não estão, ficando mais baratos e nós estamos sentindo que estamos conseguindo, tá? O presidente Lula, através saiu driblando, tá? Igual um jogador de futebol mesmo, driblando, todas essas pessoas, driblou o agro, driblou o Banco Central, driblou a pressão internacional, tá, os tarifaços internacionais, driblou mais o quê? Driblou, os produtores extremamente conservadores, do agro e as indústrias, né, conservadoras também, todas essas pessoas, e conseguiu, fazer com que a inflação, que como resultado apareceu, fosse menor que esperado pelo Banco Central. Ou seja, até mesmo o Banco Central, que manteve essas taxas de juros altas, não achava que a inflação viesse tão baixa. Por quê? Porque eles mesmos já sabiam que
não dava para esperar uma inflação baixa com uma taxa de juros dessa, né, mas ainda assim conseguimos, tá. Então esse dinheiro gente, esse montante, desses 15% da taxa Selic, eles saem direto do orçamento da União e vão para o banco, tá, eles não passam sequer pela população, tá. E é um dinheiro que poderia sim estar sendo investido na nossa indústria, gerando empregos, né, salários, aumentando salários, sendo investidos em diversos setores, em diversos lugares do Brasil, tá. Isso não está acontecendo. Saiu inclusive até, acho que na Folha de São Paulo, uma reportagem sobre isso. Só que a Folha de São Paulo, gente, com todo respeito, é uma das mídias corporativas mais conhecidas por nós e ela, e ela acaba tendo esse viés, conservador também, tá. Então, eles explicaram, o que que é a taxa Selic, tá, até acho que é um economista ou um jornalista, agora não sei, tá. Ele explicou e como isso funciona. E eu vou dar o exemplo que ele citou, eu vou até pegar o nome dele aqui daqui a pouco, tá, só para não deixar de citá-lo, porque, eh, essa esse trecho específico foi dele. Mas eu trato disso aqui há muito antes dessa matéria ter saído agora, quem está me acompanhando já sabe que eu tenho feito esses cálculos diretos, então isso não é problema, tá. Mas eu estou citando aqui por uma questão de honestidade, de ética, tá. Então ele estava dando o exemplo de uma pessoa de um pequeno investidor. Se o pequeno investidor um pequeno investidor para o banco, gente, é uma pessoa que investe R$ 200.000, tá. Ele tem um investimento de R$ 200.000. Então, esse pequeno investidor tem R$ 200.000 lá no banco, ele tem uma margem de lucro bastante alta, mas eu vou dar um exemplo, coisa que é bem impactante que vocês vão a partir dele trazer esse exemplo, porque, chama atenção logo com um número bastante alto, tá, que ele deu um exemplo de um investidor que aplica R$ 1 bilhão, tá, por exemplo. R$ 1 bilhão, com a taxa de juros ao ano de 15%, no final do ano ele vai ter quanto de rendimento? Ele vai ter 1 bilhão em juros, tá. Ele ganhou 1,5 milhão em ju 1,5 milhão por ano de juros, tá. 1,5 bilhão por dia, perdão. 1,5 bilhão por ano, que dá R$ 410.000 por dia. R$ 400.000 por dia sem a pessoa fazer absolutamente nada. Um dinheiro que vai ficar dentro do banco e não vai sair da cara, vai pegar esse dinheiro e vai investir. Se lá parado no banco, a taxa de juros não vai. Eu falei besteira, gente, espera aí. Ele investiu 1 bilhão de reais, 15% ao ano, dá 150 milhões por ano, tá, R$ 410.000 ao dia. Deixa eu falar aqui o nome dele, espera. Ai, tá, deixa eu falar. E eu achei legal porque, a esquerda também está divulgando isso, tá, as candidatas de esquerda, do PSOL, o pessoal do PT, e por que que o pessoal está divulgando isso? Eu acho que foi a Thalíria Petroni, se eu não me engano, foi hoje, eu acho que no Instagram, foi ela mesma, que ela divulgou esse valor dessa pesquisa desse gente, eu não tô achando o nome dele, eu preciso o nome da pessoa, gente, só um minuto, tá. E, bom, eu já tinha trazido outros exemplos também, mas eu achei esse exemplo bem legal, porque ficou esse valor bastante, assim, elucidado, né, ele é bem ele clareia bastante. Tá cega procurando um nome. Ah, eu não vou encontrar agora, gente, perdão. Nossa, tá.
Mas é isso. Então eu tenho trazido esse exemplo, que eu achei bastante, esses exemplos todos. Por quê? Porque quem mantém essas taxas são essas pessoas extremamente conservadoras, tá. E no entanto, elas eles dizem que o Banco Central é autônomo e não está interferindo na economia. De que forma eles não estão interferindo na economia, né? De que forma? Isso é uma forma de interceder, sim, na economia, e eu acho que, particularmente, eu acho que é até um método bastante, antiético de interferência, tá. Eu já falei vários exemplos aqui, eu sugiro que vocês assistam as outras lives, para eu também não ficar repetindo, muito. Para quem já assistiu, vai ficar muito chato. Só um minuto. O sa a sa o trabalhador assalariado, tá, ele não vai ganhar com juros altos, né, nós não ganhamos com juros altos, a não ser que você vai investir mesmo assim, tá, até você ter um rendimento desse, você vai aplicar pouco, e para nós o dinheiro fica mais que dormindo no banco, né. Nós precisamos, pegar até mais crédito do que geralmente as pessoas ricas, né, ou das que têm um salário mais alto, tá. O assalariado, para ele pegar um crédito fica muito difícil, e esse crédito, ele geralmente é atualizado através da taxa Selic. Então você, em vez de ganhar, juros, porque você não tem investimentos aplicados, você está perdendo, né, eles, porque você precisa do crédito, muitas vezes do banco, tá, para complementar a renda, ou para complementar a renda, para comprar alguma coisa, né, enfim, tá. Aí dando um exemplo, ó, de um investidor médio, tá, outra pessoa, que tem 200.000 aplicados no Tesouro Direto, tá. Com a Selic alta, ele vai ter os juros, tá, em cima dos 200.000, e o rendimento diário vai ser razoável. Não vai ser assim como o do Sul, é 150 milhões por ano, tá, um total de R$ 410.000 por dia, gente, isso é muito dinheiro. Ele não vai produzir nada, esse dinheiro vai ficar parado no banco, ele não vai fazer nada. Vocês acham que ele vai pegar esse dinheiro, tá, ele vai pegar 1 bilhão e vai investir numa indústria que está arriscada a acontecer uma coisa, a acontecer qualquer coisa, e amanhã, entendeu, não funcionar, ou sei lá, muda o governo, acontece alguma coisa, né, as pessoas pedem demissão em massa, eu tô dando um exemplo idiota aqui, tá, só para ilustrar a situação, tá. Então, eles não vão fazer isso, tá. Então, quanto mais altos os juros, mais você alimenta com que essas pessoas não investam em nada. Pelo contrário, e mais você alimenta que investidores, rentistas também, permaneçam, olha, tá, investidores esses que podiam estar que deixam de investir, às vezes dentro do nosso país mesmo, né, podiam estar investindo e ter um lucro, uma margem de lucro boa a longo prazo, ele não vai querer se arriscar, porque ele tem a facilidade de ter o rendimento amplificado através dos juros dos bancos, e assim não precisar arriscar o seu dinheiro, né. Então, realmente, isso é um fator que eu acho que esse ano nós temos que, colocar, em evidência, tá, porque esse fator, ele vem direto do coração da economia do Brasil, coração esse que era para ser autônomo, tá, imparcial, tá, que é o nosso Banco Central. Ou seja, o Banco Central, ele ganhou autonomia, ele não era autônomo. Eu sou contra a autonomia do Banco Central, tá? Já me antecipando aqui, eu sou contra a autonomia do Banco Central. Eu acho que essa autonomia devia ser parcial, tá? Ela não, ou então não haver autonomia. Porque quando você, transfere uma autonomia para o banco, que é o principal banco que controla, né, a economia do Brasil, o Banco Central, quando ele desfruta desse lugar dentro do nosso, eh, dentro do dentro do país, né, digamos assim, o que acontece é que eles sempre estão priorizando o setor privado, entendeu? Essa autonomia do Banco Central, ela me soa mais como uma privatização indireta do que uma autonomia de fato. Por quê? Por exemplo, a autonomia, ela foi concedida ao Banco Central no governo anterior, tá. E a pessoa, o presidente nomeado pelo governo anterior para assumir o banco, que agora, que na época estava adquirindo a sua independência, ele foi, votar, fantasiado, de extrema direita, tá. E ainda assim, ele estava querendo passar, como se fosse uma figura,
imparcial, tá. Então como que você vai, se você faz isso, você já está admitindo que a sua postura política, ela não está apenas atrelada à sua imagem, mas como você está carregando ela para onde quer que você vá. Porque se você for votar assim, sabendo que você tem uma importância, é uma responsabilidade social com a sua imagem, tá, e você está fazendo questão de passar aquela imagem que você não é imparcial, tá, então essa autonomia, ela é meio discutível, tá. Então essa autonomia, ela acaba sendo uma privatização indireta e acaba por criar, um segundo parlamento, né, que um segundo parlamento paralelo, porque, essa extrema direita, gente, eles querem acabar com o sistema presidencialista, tá, ainda tem esse detalhe, tá. O Congresso, ele é a favor do parlamento, esse parlamento ele reduziria, eles são a favor agora, porque eles estão em maioria de 80%. Então esse Congresso, se caso eles passassem com essa medida, né, obviamente que eles não podem fazer isso da noite para o dia, não sabemos, né, mas eles estão fazendo isso de forma indireta, através dessa ocupação do maior número de cadeiras possível do Congresso e do Senado. Daí o que que seria? Isso é a redução do poder do presidente, através da captura do mesmo poder pelos integrantes desse parlamento, né, que seria muito providencial para a extrema direita, porque exatamente eles ocupam 80% das cadeiras, tá. Então é por isso que eles queriam um parlamento paralelo, porque eu duvido que se a esquerda tivesse maioria, que eles fossem cogitar a hipótese de criar um parlamento. Tanto é que no governo anterior essa hipótese nem sequer foi cogitada, tá, isso é tudo muito recente. Então, eh eh, então sabendo disso, mais uma vez voltando para o Banco Central, sabemos que, o anterior presidente, ele teve essa postura, parcial, né, ele se manifestou a favor, do de um segmento do governo, né, ou seja, ele não ele não manteve a característica que ele deveria ter mantido, de imparcialidade, né, para garantir que a autonomia fosse implementada através da sua própria presença, como representante da autonomia que estava sendo recebida naquele momento, tá. Então, isso, me remete, imediatamente a tudo que eu tenho conversado aqui, e que vocês têm assistido, né, que é o que está acontecendo nos Estados Unidos. E eles falam uma coisa, você está vendo tudo acontecendo, né, nós estamos vendo o que eles fazem, e, eles fazem exatamente, escancaradamente o que querem, tá, e na hora que eles abrem a boca para falar sobre o que fizeram, o discurso é outro, né, o discurso é completamente dicotômico da realidade, tá. Então, é exatamente essa postura do anterior presidente do Banco Central. Ele estava agindo, de uma forma, fez questão, de manifestar essa opinião, ainda que no momento no pior possível, né, onde o Banco Central deveria estar, representando essa autonomia, né, afinal de contas, foram anos e anos até essa autonomia ser conquistada, então, ele fazer isso, soou como meio que uma antipolítica, bastante providencial à época, tá. Então sim, quando nós, quando, se houve, intervenção internacional, houve, pode não ter sido uma intervenção internacional direta, mas houve uma intervenção internacional voluntária por parte de uma pessoa que está aqui dentro do nosso país, que deveria representar a vontade da população, tá. Ainda que ele não se dê conta disso, não a vontade pessoal, individual de cada um não, a vontade que eu digo é em relação ao bem-estar da comunidade em si, né, comunidade Brasil, né, do bem-estar social do povo, do trabalhador, tá, que é o que o Banco Central representa, afinal de contas, o nosso PIB, ele ele é composto principalmente pelo trabalho humano. O PIB do Brasil, se vocês não sabem, é o de 80, acho que é 85%, do valor do PIB, é todo tudo que nós produzimos o ano todo, tá. É 80% de 80, acho que é 85%, é da força do trabalhador.
Então somos nós que produzimos, tá, o PIB do Brasil anual, a maior parte. Então, se uma pessoa está representando um banco central autônomo, ela e o dinheiro que é gerado, né, o PIB, que é o montante de dinheiro gerado por nós o ano inteiro, e esse montante é 80% provindo do tra do da de mão de obra humana, né, do trabalhador, né, ele deveria, no mínimo, representar 80%, do bem-estar dessa setor da população. E ele não fez isso em nenhum momento. E ainda assim eles mantiveram essa taxa de juros até esse ano, que é um ano de uma das eleições mais importantes que nós teremos provavelmente na nossa história, tá. É porque não parece, mas essas eleições, elas serão extremamente importantes, principalmente por conta do que está acontecendo nos Estados Unidos. E essas pessoas do Congresso, do Senado, do Banco Central, tá, o Banco Central é quase 100%, da direita, tá, gente. O Congresso e o Senado, eles são 80% ainda tem espaço para a gente respirar e para a gente conseguir entrar, tá. Mas, o Banco Central não, ele já está tomado. O atual presidente do Banco Central, ele está ele conversa melhor com a esquerda, com o presidente Lula, e assim estão conseguindo caminhar dentro desse cenário, pra que as coisas melhorem, mas ainda assim existe a pressão de todos os outros diretores. Eu acredito que sejam 8 diretores, né, no Banco Central, não tenho exatamente certeza agora, tá, mas acho que são 8 diretores no total, e esses 8 que geralmente que decidem exatamente quais serão essas taxas ao longo do ano, tá. Outra coisa importante aqui que eu estava falando, em rela a inflação veio isso, veio a inflação veio aquilo. Gente, eu vou desligar a Twitch, tá, porque tá chovendo muito aqui em Petrópolis e eu tô com medo de cair, então eu vou desligar na Twitch e vocês já virem pra cá, porque tem uma pessoa aqui por vir pra porque vai cair a qualquer momento, tá. Aí eu te agradeço muito, tá. Eu acho que eu nem desliguei, nem sei o que que eu fiz aqui, mas deixa, agora deixa. Mas não mas então, gente, é isso. Então nós nos preocupamos sempre muito com a inflação. Só que o fator inflação, ele é um fator pós, período, tá, depois de um período, é como se fosse a fotografia da economia durante um certo período. Por exemplo, nós falamos a inflação de dezembro foi X, a inflação de novembro tinha sido Y, né, a não interessa, né, mas a inflação é um resultado, tá, da economia. Ela não ela vai servir para nós podermos, fazermos as próximas projeções, os próximos planejamentos dos próximos meses, para não cometermos novos erros, tá. Mas isso tem que ser feito através da manipulação dessas taxas, e a taxa Selic é uma taxa fundamental agora de ser conversada, e ela deveria ter sido reduzida e não foi, ela será mantida a 15% durante esse ano por conta do Banco Central, que é imparcial, tá. E o problema de um Banco Central autônomo é exatamente esse, que quando cai nas mãos de um governo de direita liberal, ou seja, um governo que prioriza os investidores, tá, a Faria Lima, os milionários, a elite do Brasil, o agro, né, tudo isso, quando você prioriza essas pessoas, dificilmente você vai ter políticas públicas implementadas, porque essas pessoas visam o lucro, a maioria delas é rentista, que não vai arriscar o seu dinheiro e não quer e não está pouco se importando se alguém vai querer investir aqui ou não. Eles estão preocupados em manter a taxa de juros altos, simplesmente para ficarem recebendo dinheiro, mais nada, né. É praticamente um cassino, tá. Então um banco central autônomo, ele acaba virando o cassino da extrema direita, o melhor cassino do mundo, né. Se alguém ficou horrorizado com aquela série Casa de Papel, eu não sei se vocês assistiram, eu acho sensacional, né, do assalto à Casa de Papel, né, quem precisa de Casa de Papel? Nós temos o Roberto Campos Neto, ele já fez isso muito bem, né, com a nossa Casa de Papel, tá. Ele transformou o Banco Central literalmente numa casa de papel, tá, porque o valor da moeda enquanto da população mais pobre, ele é reduzido por conta da taxa de juros, enquanto que o valor da moeda da população mais rica ele é aumentado pelo mesmo fator, tá. Então, quem governa com a taxa de juros alta,
quem mantém uma taxa de juros altas, já está escolhendo o seu lado. Ele não precisa falar isso em palavras, ele está falando em números, tá? Mas ele está direcionando as políticas do país, sim, ao seu bel prazer. Ele não está agindo, em conjunto com o presidente nem com o governo. Eles estão agindo de forma independente, e para, o seu individual, não é nem para o coletivo, tá? Porque do contrário, nós sabemos que menos de 30% das pessoas no Brasil investem, essas coisas, esse montante, né. Apenas que os 10% ou 5 a menos de 5% da população vai investir esses bilhões, tá. Menos de 5% da população. Então para quem que esse Banco Central está mantendo essas taxas de juros elevadíssimas, tá. Detalhe, todos os diretores, eles mantêm carteiras com fundos de investimentos, e geralmente esses investimentos, eles são atualizados através da taxa Selic, tá. Então, quando você faz isso com o banco, quando você prioriza uma autonomia num país que ainda está em desenvolvimento, você privatizou o banco ainda aqui indiretamente. Então nós podemos dizer que o nosso Banco Central é um banco privatizado, tá. Principalmente quando está nas mãos dessas pessoas que não estão colaborando em nada para que a economia venha a ter um desenvolvimento, significativo, e ainda que seria orgânico, tá, ia ser um crescimento, maior do que o esperado, com certeza, tá, que ia garantir um montante do orçamento, que não iria direto para a redução da taxa Selic. Esse montante não sairiam 750 bilhões do orçamento do governo para o banco, iria sair menos, tá, cada percentual reduziria um pouco menos. E todo esse dinheiro que não iria para o banco, ele poderia ser investido em qualquer setor do país, qualquer setor. Então dinheiro que vai ficar agora parado. Parado não, pior, né, servindo como base de juros para nós, que não temos, como, receber juros para pagar os juros que nós pagamos por conta do próprio juros. Está entendendo o absurdo que é? Tá, então é isso, os juros da taxa Selic, os juros altos, é o salário, das pessoas, dos trabalhadores valendo menos, e o salário daqueles que ganham, acima da média, do trabalhador comum, tá, valendo mais, tá. Então é isso, rico ficando mais rico, pobre ficando mais pobre, como sempre foi no nosso país, tá. Sempre foram esses mesmos diretores do Banco Central. Essas pessoas nunca saíram do Banco Central. Então como que você tem um Banco Central autônomo, se nem a o a ne se nem, eh, o panorama, de diversidade política existe lá dentro? Não existe. São todos conservadores, são todos de extrema direita. E quando você fala em diretores, economistas conservadores, você lê que não só eles priorizam os investidores, como eles priorizam o controle de gastos, mas gastos para eles, no sentido de investimentos com educação e saúde, tá, e alimento. Alimentação, saúde e educação, para a extrema direita, essa que está 80% no Congresso e no Senado, é gasto, tá, não é investimento. Então, quando eles falarem em contenção de gastos, vocês leem que eles vão cortar da educação, eles vão cortar da saúde e eles vão cortar das alimentação, tá. Mas eles não vão cortar dos banqueiros e eles não vão reduzir a taxa de juros, tá. Então, a direção do Banco Central, ela sempre foi de direita e extrema direita. Então eles sempre priorizaram os investidores. Por quê? Aí quando acontece um caso desse Banco Master, que o Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, falou que não teve contato nenhum com o Banco Central, ele não precisa ter contato nenhum com o Banco Central. Para que ele vai ter contato com o Banco Central se nós já sabemos a posição, até eu, que não tenho, merda no cu para cagar, tá, sei qual é a posição que eles iam tomar, sabia que eles não iam reduzir os juros por conta do posicionamento políticos que eles já pré-estabeleceram no governo anterior, tá. Então, sabendo disso, é claro que o senhor Daniel Borcaro não precisava contar com o Banco Central para isso, tá. Até os passarinhos que passam aqui na porta da minha casa sabiam que os juros não seriam reduzidos no ano das eleições, tá. Então dizer que não tem interferência, dizer que o Banco Central é autônomo, autônomo da onde, gente, tá. Era mais fácil, o Donald Trump levar essa diretoria do Banco Central para dirigir o Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, porque eles estão muito mais alinhados ao Donald Trump do que a população do Brasil. Como eu já falei para vocês, na ausência de um Donald Trump para nos tarifar em 50%, nós temos um Banco Central para nos tarifar em 15%.
Porque o que que é 15% para nós, gente? É a mesma coisa que 50% para quem está exportando mercadoria. Se o rico acha que 50% um produto dele é mais caro, quando comprado lá fora, para nós que estamos comprando nossos próprios produtos aqui dentro, com 15% a mais de juros, é muito mais caro. Tá entendendo? Então, para quanto mais, vulnerável é a população, mais esses juros vão se representar, tá? Maior a alíquota que nós estamos pagando pelas mesmas coisas que os outros que têm mais dinheiro compram, tá? O valor do nosso dinheiro, ele se reduz a cada ponto percentual que a taxa Selic aumentar. E o valor da pessoa que já tem uma condição melhor, tá? Que não é assalariada, que ganha às vezes mais de R$ 10.000 por mês, não vai nem sentir esses juros, porque, para eles, não faz muito, não faz muita diferença, porque eles mesmos podem pegar parte desse dinheiro e investir e ganhar em cima dos juros, tá entendendo? Então esses juros eles servem para aumentar as distâncias das classes sociais e o nosso abismo, né, o abismo que existe entre a nossa população, tá? Entre trabalhadores e empregadores, tá? Então esse abismo vai cada vez aumentando com o aumento da taxa Selic, tá? Então, é importante que as pessoas, a população saiba que o Banco Central é formado por essas pessoas. Por quê? Porque nós temos o mesmo Congresso desde do início da história do Brasil, desde o início da República, tá? O nosso Congresso, o nosso Senado são formados por 80% agora, tá? Isso já chegou a 100% de direita, extrema-direita, principalmente na época da ditadura, mas agora, isso amenizou, tá. Inclusive na ditadura, ainda que fosse assim, tivemos eh o maior investimento nas estatais foi Getúlio Vargas, eu acho que foi Getúlio Vargas, que priorizou, mas, foi uma política que não que não teve continuidade, tá. Então acabou que ainda assim não funcionou, tá. Mas eu não vou tocar nesse assunto não, pra não misturar e não ficar complicado, tá. Mas o que importa agora é que, sabendo que nós temos um histórico já, e que esse histórico se mantém presente até hoje, nós sabemos que o Banco Central não é autônomo nem aqui, nem lá, nem, né, nos Estados Unidos. Ia para a China, mas aí ia piorar a situação. Mas, nem aqui nem nos Estados Unidos, eles não são autônomos, eles são de extrema direita. O único jeito da gente mudar esse panorama, tá, para que um dia o Banco Central, possa ter algum viés progressista, seria que nós primeiro conseguíssemos mudar a estrutura do Senado e do Congresso, tá. Fazendo o quê? Colocando mais pessoas que têm do campo progressista ocupando as suas cadeiras. Não adianta a gente ter a bancada da bala, a bancada evangélica, os extremistas, todos os conservadores ocupando aqueles espaços, tá. O que que sobra para a população normal, né? É normal entre aspas, né, porque a população está tendendo a ser maioria, parte da população evangélica, né. Nós sabemos que boa parte do nosso, mas a população evangélica não necessariamente tem que concordar com a bancada evangélica não, tá. A população evangélica ela não precisa concordar com isso, tá, porque a população evangélica também, gosta de ter o seu dinheiro valorizado. Ninguém é obrigado a votar numa pessoa que está desvalorizando o nosso dinheiro através da manutenção de uma taxa de juros alta, tá. Então, a política, ela não tem necessariamente, viés religioso. Você não é porque você é de uma religião, você não vai votar numa pessoa que está desvalorizando o seu dinheiro, só porque ela é da sua mesma religião. Não faz sentido, ok? Não faz sentido nenhum. Então, eu que sou da esquerda, eu estou vendo um esquerdista fazendo uma merda, eu vou votar nele? Eu não, entendeu? Não interessa. O que interessa é a gente colocar pessoas, de pensamento progressistas e pessoas que têm políticas voltadas, para o pensamento coletivo, políticas públicas que vão favorecer com que essas taxas de juros sejam reduzidas, tá. E não existe outra forma, gente. Como é que a gente vai mudar a estrutura do nosso Banco Central, né, se até a autonomia do mesmo já foi feita dessa maneira, a moda caralho, perdão a palavra, tá. Mas foi feita dessa maneira, assim, a moda caralho, pelo governo anterior, que garantiu com que esse Banco Central permanecesse sob o domínio dos Estados Unidos, tá. Nós temos um Banco Central
que obedece à economia de outro país, e não a nossa, né, conversa mais com a economia externa do que com a interna. Então não faz sentido, isso não gera lucro, só gera prejuízo, até mesmo para os nossos empresários, para os nossos produtores, tá. O problema é que eles não são só produtores, não são só empresários, eles também são investidores. Então para eles, não faz muita diferença a taxa Selic diminuir, entendeu. Para quem faz a diferença, é para a população brasileira, que ganha detalhe, 70% da nossa população vive com até 2 salários mínimos, tá. Se 70% de nós vive com até 2 salários mínimos, se 80% do PIB, 85% do PIB é proveniente do salário dos nossos salários, como é que pode que nós tenhamos um banco central que governa para os 15% que não fazem para os 30% que não vivem com até 2 salários mínimos, né. Como é que pode existir um banco central que governa para 30% da população brasileira, tá, que sequer esses 30% são investidores, provavelmente que não, provavelmente que bem menos que isso sejam investidores nesse nível, assim, tá, nesse montante. Então existia um banco central que faz políticas para quem? Políticas externas, para investidores internacionais, tá. Então me dizer que o Banco Central é autônomo, não é, tá, ele é no máximo um banco privado, um banco privado que conversa, às vezes conversa com o governo, tá, e não parece que está conversando nem um pouco, e se está, ele está sendo desonesto, tá. Essa conversa, não é uma conversa bastante transparente, é uma conversa bastante duvidosa, tá. Então gente, deixa eu ver. Então eu estava trazendo isso porque, o governo, apesar disso tudo, conseguimos, cortar os impostos para quem ganha até R$ 5.000 e reduzir significativamente para quem ganha até 7.300, eu acho, tá. Então isso, são os pontos, que eu gostaria de trazer para deixar em evidência, tá. Lembrando que, todos que puderem aqui trazerem esses pontos que vocês perceberem positivos, já vai ser de imenso vai ser um trabalho, muito generoso da parte de vocês também, tá. Porque cada um com o seu ponto de vista, nós conseguimos mapear, fazer um mapa, de tudo, de positivo que está acontecendo aqui e identificar assim conseguimos identificar os agentes sabotadores, tá. Então quando eu falei do Daniel Boccaro, não ter conversado com o Banco Central, realmente deve ser verdade. Ele não precisava conversar com o Banco Central para saber a posição que ele vai tomar, que o Banco Central ia tomar, né. Nós já sabemos que o Banco Central é composto por dirigentes de direita. Sendo assim, e nunca esconderam as suas políticas, foram votar fantasiados de extrema direita, então, sendo assim, nós já sabíamos o posicionamento do mesmo, tá. E sendo assim, o senhor Daniel Boccaro conseguiu tomar as diretrizes necessárias para, cometer, possivelmente ter cometido uma das maiores fraudes, atuais dentro do nosso país. Fraude que acho que passou a fraude das lojas americanas, né. Se eu não me engano, o montante, eh do valor, das fraudes passou o das lojas americanas, tá. Só um minuto, gente. Está chovendo muito em Petrópolis, está desabando o céu. Eu queria ver, quero ver se tem alguém aqui, porque eu não estou mexendo exatamente por conta disso. Se alguém mandar uma pergunta, eu tô achando que o som do meu computador tá ruim também, não sei se tá bom. Não sei se vocês estão escutando, gente, qualquer coisa eu faço de novo amanhã, não tem problema não, tá. Eu vou ficar batendo nessa tecla mesmo, porque eu acho que tem muito assunto pra gente conversar, e eu acho que esse assunto ele tem que ser trazido à população, tá. Ah, tá bom, tá funcionando, perdão, tá funcionando sim. É, não sei se na Twitch eu caí, eu não sei mesmo. Então deixa.
Vai ficar gravado aqui, tá, de qualquer jeito, a quem interessar possa também, não tem problema. Eh, Gente, acho que eu vou desligar, só para não interromper de repente, tá, porque tá chovendo muito, muito mesmo, e aqui quando chove assim, geralmente a luz acaba do nada, tá, então eu vou, encerrar, e de repente eu entro com uma live rápida, porque eu não vou dormir agora, eu vou ter o título insônia, que eu não trouxe nenhum assunto em específico, tá. Eu trouxe esses pontos positivos, que eu achei legal, que saiu uma folha não, olha só como o Brasil já está começando a conversar, gente. A Folha de São Paulo, que é um jornal, de direita praticamente, tá, trouxe isso, porque está vendo a gravidade da situação, teve essa percepção, eu achei isso legal. Ao mesmo tempo, a Thalília Petroni, do PSOL, publicou no Instagram, ou seja, e ela é da esquerda, tá? Então, nós estamos vendo que direita e esquerda estão chegando a esse consenso, isso é muito bom, consenso esse que o Banco Central não chegou, né? O Brasil inteiro está chegando, menos o Banco Central, tá? Então, para ver como a pressão popular funciona. Eu acho que se nós batermos nessa tecla, nós conseguiremos, fazer essa redução, tá? Que se 1, 2%, gente, já seria bastante significativo para o nosso bolso, tá? Seria muita coisa. 1% nessa taxa de juros, para nós que estamos aqui embaixo, é muita coisa mesmo, tá? Pode acreditar. Faça as contas, entre nos aplicativos do banco, vê quanto que dá os investimentos a 15%, vocês vão entender esses valores. Eu já falei que eu ia trazer aqui alguns exemplos, eu trouxe do bilionário que saiu na Folha de São Paulo, que eu achei bastante simbólico, tá, agora para a gente entender, tá? Até por conta de ser bilionário e não pagar nenhum imposto quase, tá? Provavelmente ele nem paga impostos, tá, e nós pagamos. Então, agora não mais, tá, a partir de ontem, ninguém mais paga, quem ganha até 5.000 salários, 5.000 reais, 5.000 salários, ia ser muito bom, né? Mas 5.000 reais, não pagará mais impostos. Então, esse pacote, ele veio bem positivo para esse ano, tá. Então a gente não pode deixar, com que essa percepção queira ser passada por esses canalhas, tá, da extrema direita, através dessa taxa de juros, impactem nas nossas decisões políticas agora no final do ano. Porque a intenção deles, com essa manobra estratégica da manutenção de juros altos, é trazer essa falsa percepção de que o nosso salário, não tá valendo tanto quanto poderia valer. E realmente não está, mas a culpa não é do governo, tá, não foi por falta de vontade da esquerda que isso aconteceu. O Banco Central sempre foi de direita e assim ele permanece, tá, ainda mais agora que ele se considera, um banco privado dos rentistas, né, dos investidores rentistas, e é exatamente assim que ele está agindo, tá, porque eles não está conversando com a maioria da população e nem com quem gera o maior, quem gera a maior parte do PIB do Brasil, que somos todos nós, tá, a força de trabalho. Então amanhã eu vou ver se eu trago todos esses valores, sim, pra gente conversar melhor, tá. Do PIB, vou voltar tudo de novo, eu acho que vale a pena bater nessa tecla, tá funcionando. Chegamos na Folha de São Paulo, tá, a Lília pegou também, a galera do pessoal tá pegando, o PT também pegou, porque já, conseguiu acabar com os impostos para quem ganha até 5.000 e reduzir significativamente para quem está ganhando até 7.300. Então, estamos conversando, direita e esquerda já estão, conversando melhor, tá. Se a população inteira pressionasse, gente, olha, estaríamos anos-luz na frente, tá. Sem sobrecarregar tanto o nosso querido presidente, tá. Mas, sendo assim, eu encerrarei por aqui. Como eu disse, gente, tá chovendo, eu tô preocupada, tá. Muito obrigada a todos. Se inscrevam aqui no canal pra gente continuar conversando, e eu farei mais lives contando da minha vida pessoal, também as fofocas, para vocês se manterem atualizados das fofocas que eu sei que a galera que gosta são os que mais da fofoca do que dos assuntos sérios. Não tem problema não, eu pago o mico mesmo, não tô nem aí, tá. Eu faço questão de pagar, faço questão de contar pessoalmente, tá. Beijo, gente, muito obrigada, tá. Obrigada mesmo, e até.